Olá pessoal, boa tarde. Eu tô passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em dizer não. Por que é tão difícil dizer não, não é mesmo? E muitas vezes essa dificuldade de dizer não gera nessas pessoas uma sobrecarga muito grande. São pessoas que vivem atarefadas, né? Vivem cheias de tarefas, de demandas, de atividades, porque elas estão sempre dizendo sim para todas as demandas que chegam, né? E aí elas acabam ficando extremamente sobrecarregadas. Muitas vezes elas dizem sim, querendo dizer não, e pela dificuldade que elas têm em dizer não, né? Elas acabam aceitando. Ficam muito chateadas com elas mesmas, né? Porque não era para eu ter aceito, não era para eu ter dito que eu daria conta, não era para eu ter assumido esse compromisso, e depois que assumem um compromisso não dão conta de voltar atrás e se veem sempre muito sobrecarregadas. Acaba que ficam muito sobrecarregadas com demandas externas de outras pessoas e deixando de lado, né, as suas próprias demandas. Então a gente, muitas vezes, pessoas que têm o hábito de dizer sim o tempo todo, elas dizem sim para as outras pessoas e dizem não o tempo todo para elas, né? E isso precisa ser revisto, porque acaba gerando uma frustração muito grande, né? Porque essas pessoas não conseguem muitas vezes colocar limite, os outros já sabem que são pessoas extremamente disponíveis e que não vão dizer não, né? Então tem pessoas que inclusive abusam, né, dessa personalidade e elas acabam muito sobrecarregadas e colocando a vida delas em stand-by, né? As prioridades deixam de ser as prioridades dela e sim as prioridades dos outros, e isso não faz bem pra ninguém, né, gente? Então eu vim aqui ajudar vocês que têm dificuldade em dizer não a dar conta de começar a dizer mais, que tem dificuldade em dizer não, a dar conta de começar a dizer mais nãos, né? Ao invés de muitos sims, ok? E aí tem um fluxograma que eu posso disponibilizar aqui para quem quiser, é só me pedir pelos comentários que eu disponibilizo, que é muito legal. Eu vou inclusive ler ele para vocês, porque tem informações muito importantes de algumas perguntinhas que são essenciais. Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: se você sabe que você tem essa dificuldade, se você sabe que você normalmente tem o hábito de, por impulso, falar sim, né? Você tem que pensar sempre que antes de você dar uma resposta, você precisa se dar um tempo. Então, antes de responder, sempre que vier uma demanda, peça um tempo. Fala, eu posso te responder daqui um pouquinho? Eu posso te falar, te dar essa resposta daqui 5, daqui 10 minutos? Porque aí você ganha um tempo para fazer uma análise se você realmente está disposto a dizer sim para essa demanda que está chegando para você. Isso é de extrema importância, tá, gente? Pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas, por impulso, vão sempre dizer sim. Então, se você se der um tempo para fazer uma reflexão e fazer uma análise, você dá conta de criar uma estratégia para poder dizer não, coisa que por impulso, automaticamente, você diria sim. E por que a gente tem essa dificuldade, né, gente, de dizer não para as pessoas? Porque é muito bom ser disponível, porque a gente quer mesmo que as pessoas nos vejam como uma pessoa bacana, legal, disponível, que está sempre disposta a ajudar, mas isto precisa ter limite. A gente precisa começar a entender que estar disponível o tempo todo para os outros tira a sua disponibilidade para você mesmo e para aquilo que realmente pode ser importante, tá? Então, olha só, a primeira dica é: peça sempre um tempo. Nunca responda de imediato, ok? Então, pediu o tempo, você vai se fazer as seguintes perguntas. E eu vou ler aqui para você. Você vai fazer o seguinte: eu quero fazer isso que está sendo me solicitado? Se você falar que sim, você vai pensar o seguinte: ah, eu quero fazer. Mas será que vai ser bom para mim que eu faça isso? Se você falar que sim, vai ser bom para mim. Você vai se perguntar o seguinte: eu posso fazer isso agora? Se você continuar respondendo que sim, então, eu quero fazer,
vai ser bom para mim e eu posso fazer isso agora. Você vai se fazer uma outra perguntinha. Eu vou prejudicar minhas prioridades ou minhas obrigações momentâneas se eu assumir esse compromisso e fizer isso agora? Sim. Se você responder que sim, terei tempo para fazer essas minhas atividades depois? Se a resposta for não, eu não terei tempo para fazer as minhas atividades depois, então a resposta é não. Se eu quero fazer, se vai ser bom para mim, se eu posso fazer agora, se eu vou prejudicar algumas atividades minhas, mas tenho tempo para fazer depois, aí eu posso responder que sim e posso fazer o que está sendo me solicitado, tá? Agora presta atenção. Se você não quer fazer o que foi solicitado, nossa, eu não quero fazer, tá? Aí você vai se perguntar, mas eu preciso fazer? Se falar, não, eu não preciso fazer. Vai ser bom para mim se eu fizer? Não, acabou. Resposta tá dada. 3 perguntinhas. Eu quero fazer, eu preciso fazer, vai ser bom para mim. Se a resposta for não dessas 3 perguntinhas, automaticamente a sua resposta é não. Agora, se eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, eu tenho que me perguntar, eu não quero fazer não, mas eu preciso, tá? Mas eu posso fazer isso agora? Se eu não puder fazer isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou me planejar para fazer depois. Eu vou anotar numa lista de pendências, eu vou colocar uma data, um prazo para eu poder fazer. Mas eu não vou fazer agora, tá? Se eu puder fazer agora, porque o que eu estou fazendo no momento pode ser feito depois, ok, eu faço agora, tá? Gente, isso é extremamente importante. Essas perguntas a gente precisa se fazer o tempo todo antes de dar uma resposta, porque a gente funciona muito de forma automática. Se você tem o hábito de sempre dizer sim, o seu cérebro nunca vai te ajudar a dizer não. Então, se a primeira resposta, né, que você vai dar quando alguém te solicitar algo vai ser sim, né? E aí depois que você vai parar para pensar, e aí depois quando você para para pensar, você fala assim, ai meu Deus, para que eu fui fazer isso? Por que eu fui assumir esse compromisso? Então, para que isso não aconteça com você, peça um tempo. Pare. Olha, eu te dou a resposta daqui a pouquinho. Pare, reflita, avalie, se faça essas perguntas, e aí sim você vai dar a resposta. Ai, Rita, eu cheguei à conclusão que é não. E aí, como é que eu faço? Você vai ligar ou você vai falar para a pessoa e vai dizer, olha, infelizmente, no momento eu não posso assumir essa demanda. Rita, mas em algum outro momento, se a pessoa te perguntar, em algum outro momento você poderia? Em outro momento eu poderia, mas nesse momento não. Ou em outro momento eu também não poderia, porque isso agora não é o mais importante para mim e eu estou com outras prioridades. Gente, as pessoas aceitam o não, né? Quem tem dificuldade em dizer não, que acha que o não vai ser muito mal visto, mas não é assim. As pessoas aceitam muito bem receber os nãos. A gente só precisa desenvolver essa habilidade em falar mais nãos, para que a gente possa dizer mais sim para as nossas prioridades. Então, se vocês quiserem, é um fluxogramazinho muito legal de quando que a gente deve falar sim e quando que a gente deve falar não para uma demanda. E eu posso disponibilizar para quem quiser. É só colocar aqui nos comentários para mim, me manda o e-mail que eu mando para vocês por e-mail, eu disponibilizo aqui no YouTube mesmo, tá? E uma coisa, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo se você gostou, encaminha para aquelas pessoas que você sabe que tem dificuldade em dizer não e que esse vídeo pode ajudá-las bastante para a gente fazer crescer o meu canal e para que eu possa estar aqui trazendo mais vídeos que podem ser legais e que podem de fato ajudar vocês, tá bom? Um beijo!